Olá pessoal, sejam bem-vindos à live de hoje, que é sobre o que toda nutricionista precisa fazer para superar as inseguranças ao atender seus primeiros pacientes. Vou esperar um pessoal chegar para a gente iniciar a nossa live. Vocês estão me escutando bem, gente? Boa noite para quem está entrando. Fazendo a live hoje no domingo, porque a live de quinta-feira foi a nossa jornada de nutriestética, que foi via YouTube. No Instagram a gente acabou não fazendo a nossa live. Estão me escutando bem? Me vendo bem? E, bom, gente, essa live é para voltada a estudantes e nutricionistas. Boa noite, Luiz, boa noite, Ná. E é para vocês, eu vou dar várias dicas, ferramentas, estratégias para que vocês superem a insegurança dos primeiros atendimentos, certo? Então a gente tem os primeiros atendimentos nutricionais sempre com... A gente tem um medinho, uma segurança, então uma insegurança, vamos falar sobre isso, como superar este medo. Deixar um tempo para as pessoas, para as nutris irem entrando. Se vocês tiverem colegas nutricionistas ou estudantes de nutrição, pessoal, manda aqui no aviãozinho para elas ou eles, que espero que essa live seja muito interessante para vocês. E outra coisa, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre primeiros atendimentos, envia aí para mim, beleza? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Nutri Mariane Rocha, sou professora também de nutrição, leciono para graduação, pós-graduação, técnico e tudo mais. Tenho experiência aí já de 8 anos no atendimento nutricional e hoje eu leciono muito a parte de nutrição estética, sou voltada para nutrição estética, ajudo aí estudantes e nutricionistas a terem segurança no atendimento nutricional de pacientes com queixas estéticas. Só que para a gente ter segurança no atendimento de pacientes com queixas estéticas, a gente precisa passar pelos primeiros atendimentos. Quem que é recém-formado aí, gente? Ou quem ainda está estudando nutrição? Me contem aí nos comentários. Por quê? É algo que eu já passei, então eu me formei em 2012, me formei, vai fazer agora 10 anos em dezembro. Tava até vendo as fotinhos lá da minha formatura esses dias aí que eu tô aqui no Brasil. E quando eu me formei, gente, eu também tinha muito medo de fazer meus atendimentos. Então, assim, o atendimento tava marcado pro dia seguinte. No dia anterior, eu tava, morrendo de medo de dar alguma coisa errada. Tainá se forma esse ano, que legal. Então, eu tinha muito medo de dar alguma coisa errada, tinha muito medo do paciente me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Tinha medo de esquecer alguma coisa durante o atendimento. Então, a gente passa pelos estágios, então a gente acaba sabendo o que a gente vai ver, né, durante um atendimento nutricional. Só que eu acabava tendo medo de, poxa, será que vou esquecer alguma coisa? Será que o paciente vai perguntar e eu não vou saber? Eu vou ficar com aquela cara de... Ana, boa noite, estudante, tem muitas dúvidas. Ana, aproveita para tirar suas dúvidas aí na live. Então, eu acabava tendo medo de muitas coisas acontecerem durante o atendimento. Então, sim, gente, é normal vocês terem medo, é normal vocês terem inseguranças durante o atendimento. Eu tive bastante. E hoje a gente vai falar sobre isso, como que eu consegui superar essas inseguranças e como vocês conseguirão também superar essas inseguranças. Primeira coisa, pessoal, é que assim, como a gente já falou, vocês nos estágios, vocês acabam passando pelo atendimento nutricional e vocês percebem que há um roteiro na consulta de nutrição. Então, há um momento de você fazer o acolhimento desse paciente, de você cumprimentar esse paciente, de você quebrar o gelo com esse paciente, quebrar o seu próprio gelo, porque quando o paciente chega, você também às vezes pode estar meio nervosa e tal, então tem um roteirinho assim
quebra o gelo, ou usa às vezes aquelas frases prontas mesmo. Nossa, tá muito calor, tá muito frio, ai, como é que tá o tempo? Ai, você demorou muito para chegar? Onde você mora? Foi fácil para você achar aqui o meu consultório? É o momento do acolhimento, para você quebrar o gelo tanto seu e do próprio paciente, pessoal, porque a gente fica muito inseguro na consulta, só que o paciente também. Muitas vezes o paciente tem medo de ir ao nutricionista, tá? Então, primeiro momento é esse momento de acolhimento que eu falo. Então, é importante que vocês tenham um roteiro da consulta de vocês. Acolhimento, você vai fazer a anamnese nutricional primeiro, então você vai fazer o questionário com ele de todas as questões. Então, já para facilitar ainda mais a sua anamnese, já deixa na sua anamnese o jeito que você vai perguntar para o paciente. Porque às vezes, o que vai acontecer na consulta? Tem lá na nossa anamnese, nome. Você não pergunta assim, nome. Não, você pergunta qual é o seu nome, como você está em relação à sua motivação. De 0 a 10, quanto você está motivado para mudar seus hábitos alimentares? Deixa do jeito que você pergunta para ele. Tanto que na jornada de Nutriestética, quem participou aí da jornada, gente, depois eu vou ler os comentários aqui de vocês que eu ainda não li. Quem participou da jornada de Nutriestética, eu comentei que é importante que vocês deixem a anamnese do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês falam, do jeito que é mais prático para vocês. Porque o que pode ser mais fácil para mim, Mariane, que já tenho aí um tempo na nutrição, às vezes não é mais fácil para vocês. Às vezes o jeito que eu pergunto não é o jeito que você fica mais seguro em perguntar. E a anamnese, pessoal, é uma ferramenta nossa, uma ficha nossa, que a gente vai adaptando. Então, a gente adapta sempre. Eu adapto a minha praticamente, sei lá, todo ano eu mudo a minha ficha de anamnese. Porque vai surgindo coisas que é importante eu observar, vai surgindo coisas que é importante eu questionar o paciente. E eu sei que a gente, quando a gente sai da graduação, a gente vem com aquela nossa ficha que é lá da faculdade. Só que a ficha da faculdade, muitas vezes, não é as queixas que você vai atender. Por isso que lá na jornada de Nutriestética eu deixei um modelo da ficha de anamnese voltada à queixa estética. Porque na graduação a gente acaba vendo diferente do que a gente vê na prática. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, para que eu não fale um pouco mais. Gabriela, ainda estudante, tem preferência de ir para a indústria, mas também tá curtindo a ideia de consultório. Bacana, Gabriela. Quando eu tava na faculdade eu tinha interesse de ir para a área hospitalar. Olha só como eu mudei. Agora eu tô... Aí eu fui para a área esportiva e agora eu tô mais na área de consultório mesmo e docência, né? A gente vai mudando muito aí durante a nossa carreira. Já fui minha aluna no técnico. Eu lembro, que você foi. Que bom que você está por aqui. Lucas, acadêmica em nutrição. Que bom que você tá gostando aí, Lucas. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que eu falei para vocês terem mais segurança, tem esse roteiro mesmo. E faça a sua anamnese do seu próprio jeito, adapte como você prefere. Então, assim, quando eu estava no começo, tinha coisa que eu tinha medo de esquecer. Então, o que eu acabei fazendo? Eu fiz um roteiro de tudo que eu tinha que fazer com o paciente. Tudo que eu tinha que fazer com o paciente. E durante a consulta, eu via se eu estava seguindo esse roteiro. Agora, eu já não preciso mais desse roteiro, porque já são vários anos de experiência. Mas vocês que estão começando, tem esse roteiro para que vocês não esqueçam, para que vocês façam uma avaliação aí bem detalhada desse paciente e tudo mais. Fez a avaliação, vai para a parte antropométrica, faz a parte da conduta, fechamento da consulta. Uma coisa que eu sempre esquecia durante os atendimentos e que era algo que atrapalhava a fidelização dos meus pacientes. Olha só, eu esquecia de falar para ele a importância dele ir para os retornos. Esquecia de comentar com ele que era importante que ele fosse para acompanhamento nutricional. Então eu tive que escrever que eu tinha que lembrar disso para que eu fizesse uma consulta legal e para que eu não esquecesse nada. Então é importante que vocês também comentem isso. Isso foi algo que foi dando segurança durante o tempo. Quando você tem esse roteirinho, você fica mais calmo durante o atendimento nutricional mesmo. Então, evita, por exemplo, de gaguejar, de ficar pensando, poxa, será que o paciente está gostando? Será que ele não está gostando? Será que eu vou proporcionar resultados positivos para ele ou não? Segundo passo
além do roteirinho que eu comentei com vocês, é importante que vocês tenham ferramentas que te ajudem a entender melhor o paciente de vocês. Uma ferramenta que a gente tem é o pré-questionário. E por que o pré-questionário é tão importante para ter mais segurança ali e facilitar no acerto no acerto ali da sua conduta nutricional? A Ana fez um questionário no caderno. Isso, Ana, é muito interessante isso mesmo. Isso vai ajudando vocês a terem prática também. Então, assim, por que é importante vocês terem um pré-questionário? Eu, por exemplo, na minha época, quando eu me formei lá, ninguém falava do pré-questionário. Tanto nas aulas ninguém comentava e por muito tempo ninguém dizia nada sobre o pré-questionário. E o pré-questionário te ajuda já você a entender o seu paciente antes mesmo da consulta. Então, assim, se tem uma queixa que você não sabe como lidar com ela, ou como tratar ela, ou que alimentos você vai ter que priorizar ali, que macronutrientes você vai ter que priorizar, recomendações nutricionais, enfim, você já sabendo qual que é a queixa principal do seu paciente, antes da consulta, você vai ter uma conduta mais assertiva com ele. O pré-questionário, você vai colocar questões aí que você não precisa estar ali cara a cara com o paciente para que ele te responda. Então, você vai questionar sobre a principal queixa dele, você vai questionar sobre uso de medicamento, se ele usa algum suplemento, porque se aqui tem, por exemplo, algum medicamento que você não conhece, já dá tempo de você ir lá e pesquisar, do que ficar lá na consulta, o paciente olhando para você olhando para o paciente, ou você tentando dar uma olhada lá no Google, e fica aquela situação chata. Ou você fala, depois eu vou dar uma olhadinha e tudo mais, tá? Então, o pré-questionário te ajuda a conhecer mais sobre o seu paciente antes mesmo da consulta. E é algo que eu sempre recomendo que vocês tenham. Outra coisa que o pré-questionário te ajuda é que, às vezes, vamos supor, vocês estão iniciando na carreira. Vocês podem ficar meio desconfortáveis de perguntar algumas coisas em relação nutricionistas homens, às vezes tem algum desconforto em questionar sobre saúde da mulher, mulheres às vezes têm alguma vergonha, enfim, e para questionar sobre funcionamento intestinal, colocar a escala de Bristol para a pessoa classificar, às vezes o próprio paciente que fica com uma cara tipo, poxa, ela tá pedindo para eu avaliar minhas fezes. Então, você já deixando no pré-questionário isso, facilita, reduz essas situações, às vezes, desconfortáveis, se isso te traz algum desconforto. Beleza? Outra coisa que é interessante aí, você ter o pré-questionário, é que o que acontece? As minhas consultas, elas tem um tempo aí, né, razoável. Então, é pelo menos 40 minutos no mínimo. E antigamente demorava muito, porque depende do paciente, tem paciente que fala bastante, né? Comenta bastante, enfim, tem várias coisas que você precisa ver e tudo mais. Você tendo o pré-questionário, você já reduz um tempo de consulta, porque o que eu ficava também insegura era o seguinte: o horário tá passando, eu tenho um paciente lá, que daqui a pouco chega lá, e eu ainda tô com esse aqui. Aí eu começava já a ficar correndo com o paciente, ficava insegura mesmo enfim, não dá tempo de fazer uma avaliação boa ali e atender o próximo paciente. Então, o pré-questionário te ajuda a reduzir esse tempo aí que você tem na consulta, até porque a consulta do nutricionista, como vocês já devem saber, é uma consulta demorada. Obviamente, vocês podem falar, mas não é a consulta de todo nutri que demora. Não, mas se você quiser fazer uma avaliação nutricional detalhada, uma conduta nutricional detalhada com o seu paciente, sim, gente, é algo que vai demorar, beleza? Dúvidas até o momento? Terceiro passo, pessoal, que é muito importante, que vai facilitar vocês terem mais assertividade na conduta de vocês, vai facilitar vocês terem mais segurança aí, né, com o atendimento nutricional, com a consulta e tudo mais, é você já ter no seu computador, ou se você não quiser ter no computador, você ter nas suas pastas, enfim, aquelas pastas que você tem aqueles plásticos e tal, você já colocar ali
lâminas de como que você vai orientar o paciente, como montar um prato saudável, dicas de alimentos relacionados, por exemplo, a melhora de celulite, a melhora de acne, o que ele deve comer, o que ele deve priorizar, o que ele não deve priorizar, coisas assim, dentro de uma pasta, porque aí você pega ali, por exemplo, no computador, vocês estão começando, às vezes vocês não lembram de cara quais são as fontes de vitamina B12. Às vezes vocês não lembram de cara quais são as fontes de beta-caroteno, que é importante lá para a proteção da pele. Às vezes vocês não lembram quais alimentos ali estão associados à acne ou não. Então, você já tendo isso nas pastas, se o paciente já tem essa queixa, você já vai lá dar uma olhadinha rápida e você já fala pro paciente. Então, assim, é importante você consumir uma fonte de ômega 3. Pô, eu não lembro de ômega 3, eu já dou uma conferida rapidíssima lá nas pastinhas que você já vai ter preparado. Então, assim, antes de iniciar os atendimentos, é importante que vocês elaborem os seus próprios materiais. Então, essas dicas, as fontes de vitamina, às vezes você não precisa fazer, você faz uma tabelinha ali, sua mesmo, só para consulta. Às vezes é o próprio paciente que te pergunta, então, quais são as fontes de tal mineral, enfim. E tem mineral que às vezes a gente não lembra de cor, você já dá uma conferida rápida. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo para quem tá recém-formado. Antes de divulgar o seu atendimento, esteja preparado, além dos materiais físicos, obviamente, computador, o jaleco, adipômetro, fita métrica e tals. Importante que vocês já tenham esses materiais seus no computador, ou também pastas ali que você tenha de fácil acesso no seu consultório, porque é algo que demanda tempo. Então, aproveita o tempo que está se formando já para fazer materiais que você sabe que vão te ajudar na sua conduta. Então, essa parte de minerais, vitaminas, refeições, às vezes você pode já também montar, que eu já faço isso também. Você atende, pacientes de emagrecimento, acne, celulite, melasma e tal. Você já tem cardápios pré-preparados que você vai adaptar conforme o seu paciente, sabe? Então, por exemplo, hoje eu postei um cardápio, que foi um cardápio que eu elaborei para uma paciente há um tempo atrás, que ela desejava emagrecer, mas ela estava com problemas na barreira cutânea. Então, pele descamando, pele seca e tudo mais. Então, assim, eu já tenho cardápios pré-preparados para adaptar durante a conduta. Então, assim, o paciente não vai comer igualzinho o que o outro comeu. Então, você vai adaptando o cardápio conforme o paciente, sempre lembrando das recomendações primordiais. Por exemplo, essa é uma paciente que precisava aumentar ácidos graxos essenciais para recuperar a barreira cutânea, precisava aumentar a proteína por conta do emagrecimento e também por conta da pele. Enfim, também para ela fazer exercício físico. Então, o que a gente acaba fazendo? Para mim é muito mais fácil porque eu já tenho tempo de experiência, mas vocês precisam pensar quais são os alimentos fontes de ômega 3. Esse paciente, ele consome esses alimentos fontes de ômega 3 e aí você vai deixando com a carinha daquele paciente. Então, ter pastas com modelos de cardápio é algo também que vai te dar mais segurança e mais assertividade quando você for enfrentar aí queixas diferentes. Beleza? Ana, que bom que você gostou. Dúvidas, gente, até então? Deixa eu só beber uma água, que aqui tá meio frio, e aí minha garganta seca às vezes. Beleza, gente. O quarto passo é o seguinte, que eu sempre falo aí pra vocês, né? Na verdade, o terceiro passo. Pratique, gente. Prática leva a gente, não à perfeição, mas deixa a gente muito mais preparado. Então, assim, você acabou de se formar, você atenda paciente, não precisa ser pacientes, enfim, mas atende gente da família, atende seus amigos, atende de forma voluntária. Hoje tem várias instituições que querem nutricionistas voluntários mesmo. Isso vai te dar experiência. Conforme a gente vai tendo experiência, conforme a gente vai tendo prática, fica muito mais fácil. A gente vai
vai enfrentando mesmo as queixas na prática, vai deixando aquilo ali mais fácil pra gente. Então atende, treina. Então sabe aquele roteirinho lá que eu falei pra vocês no começo? Treina com seus pais, com seus avós, com o tio, com o irmão, com a irmã, atende eles, monta cardápio, faz como se fosse uma consulta mesmo de um nutricionista, tá? Não é porque assim, é família, eu não vou atender, né, da forma direitinho, não. Não, atende do jeito que você fosse atender mesmo um paciente que te pagou por aquilo. Treine. Quanto mais a gente treina, mais fácil a gente fica. Mais fácil pegar a prática daquilo, beleza? Ana, quando o paciente fala que não sabe se vai seguir a dieta, mas quer resultado. Aí você precisa falar para ele, se você não seguir, você não terá resultado algum. Até porque, pessoal, a dieta você vai elaborar junto com o seu paciente. Eu sempre falo para vocês elaborarem junto. Quem viu a jornada de nutriestética sabe que eu falo isso. Porque se você, só o nutricionista, faz a dieta, a chance do seu paciente não seguir é muito alta. E assim, pessoal, o paciente, vocês precisam orientar o paciente que o resultado é dele. Quem a gente elabora a consulta, a gente ajuda, a gente motiva e tudo mais, mas quem seguirá esse plano alimentar não sou eu, é o paciente, tá? Então sempre orientem isso a ele, é o que eu sempre deixo claro no fim da consulta. A dieta, você acha que você consegue seguir esse plano alimentar? Acho, porque ele já elaborou comigo junto. Se tiver alguma dificuldade de você seguir, se você não estiver tendo adesão, você me avisa, para a gente possa pensar juntos novas soluções, novas estratégias. Porque é você o responsável pelos seus resultados, não é o nutricionista, tá, gente? A gente às vezes pega essa culpa pra gente, mas quem segue dieta, quem vai lá comprar os alimentos, quem vai preparar esses alimentos são os nossos pacientes. Por isso que é importante que a dieta seja mais parecida com ele possível, tá? Então, pratiquem. Vocês já estão praticando aí atender outras pessoas? Que mais aqui para ajudar vocês a lidar com essa insegurança na nossa profissão no começo é o quê? Entendam que, pessoal, a gente falando nisso, né, a gente tá comentando sobre essa dúvida, quando a gente começa, a gente acha que a dieta tem que ser perfeita, não é mesmo? Eu, por exemplo, eu saí da faculdade pensando, nossa senhora, o trabalho do nutricionista é muito difícil, porque a gente tem que atender vários pacientes no dia, a gente tem que planejar a dieta conforme cada paciente, e a dieta tem que bater na teor de calorias, a dieta tem que bater no macronutriente, eu tenho que fornecer todas as vitaminas e tenho que fornecer tudo de mineral que ele precisa, não é mesmo? E entenda que na prática, pessoal, você não precisa dessa perfeição que a nossa professora de planejamento dietético pede, que a nossa coordenação lá da nutrição pede, que a gente tinha que entregar o trabalho bonitinho lá, com tudo batendo certinho. Eu até falei sobre isso em um post hoje. O papel, pessoal, ele aceita tudo que a gente coloca, mas um ser humano que tem lá, que viaja, que vai pra festa no final de semana, que tem happy hour lá na sexta-feira, que passa por momentos de estresse, que, enfim, se decepciona, que fica feliz e tudo mais. Será que ele vai aceitar tudo que a gente está colocando no papel? Então, assim, não foquem tanto na perfeição, foquem na adesão do paciente ao seu plano alimentar. Não estou dizendo que é pra gente ignorar, e não é pra gente ignorar a quantidade calórica da dieta ou a quantidade de micro ou macronutrientes. Só que a gente tem que lembrar e a gente tem que se colocar no lugar do paciente que nem tudo ele vai aceitar. Então, tem muito profissional que erra nisso. Então, assim, a dieta tá perfeita em termos de caloria. Tá perfeita em termos de macro e micronutrientes. Se ela falar pra mim pra eu corrigir, vai estar perfeita. Só que essa perfeição, será que o paciente vai seguir?
Depende muito, tá? Então tenham cuidado com isso. E eu sei que é uma insegurança nossa quando a gente começa. Era uma dor minha. Tipo, nossa, eu tenho que deixar tudo perfeito e tudo mais. E aí eu pensava tanto nisso, na quantidade de calorias, macro e micro, que eu esquecia um pouco da parte da adesão do paciente. E o que vai fidelizar o seu paciente, o que vai fazer ele voltar, o que ele vai fazer ele te indicar, é ele ter adesão ao plano alimentar, ele ver que você tá cuidando dele integralmente mesmo. Ana, tira dúvidas online, é errado? Ana, não, desde que você sempre fale que você é estudante de nutrição, que você não substitui um nutricionista, tá? Beleza, o que mais que a gente pode falar aqui? Deixa eu ver o meu roteiro para a live de hoje, para ver se eu não esqueço nada. E aí eu falei para vocês já começarem. E assim, pessoal, eu vejo que muitos de vocês ficam tão inseguros que não querem atender. Que às vezes quer até sair da nutrição, enfim, por conta dessas inseguranças e tal. Gente, sempre pratiquem. Imagine se eu lá, aquele tempo atrás que eu tava comentando com vocês, se eu parasse, se eu não atendesse os meus pacientes naquela época, se eu não aprendesse com eles naquela época, minha carreira tinha acabado ali, não é mesmo? Então, assim, pratiquem. A gente vai cometer erros? Sim, a gente comete, a gente esquece de fazer algumas coisas. Nossas condutas, às vezes, podem não ser tão assertivas para aqueles casos. Eu até já contei isso em uma live. Mas uma das coisas que me fizeram estudar nutrição estética foi quando eu recebi uma paciente que ela tinha psoríase. E aí ela também estava desejando emagrecer, até porque obesidade, psoríase é muito relacionado, tá? Então, eu atendi a paciente, eu foquei só mais no emagrecimento da paciente. E eu esqueci que ela tinha psoríase. E não que eu esqueci, mas eu não dei tanta atenção em termos dos nutrientes que são essenciais para psoríase e das recomendações que são... Então, a minha conduta não foi tão assertiva com essa paciente. E aí eu me senti meio mal, tipo, poxa, eu poderia ter feito melhor com essa paciente. E além de eu já ter tido outros pacientes com outras queixas, por exemplo, celulite, enfim, que eu fazia o básico, então, vamos aumentar a água, vamos aumentar a quantidade de líquidos. Eu sabia bem pouco de nutrição estética, né? Eu comentei com vocês aqui na faculdade, eu não tive nutrição estética e depois que eu me formei, só quando eu realmente fui atrás que eu descobri mesmo a nutrição estética e o poder nos alimentos, na pele, na saúde, enfim. Então, é importante que a gente atenda os pacientes, porque a gente atendendo esses pacientes, a gente tem experiência, a gente vai cometer erros, a gente vai mesmo nos autodesafiar para o que vem pela frente. Então, assim, imagina se eu tivesse parado de atender, não teria atendido essa paciente com psoríase, não teria achado que minha conduta foi ruim, e aí eu teria ficado ali, teria ignorado aqui a nutrição estética, enfim, tá? Então é importante que vocês foquem nisso. Então, eu tô insegura, mas mesmo assim, vai insegura mesmo pro atendimento. É importante que vocês não desistam nas primeiras coisas ruins que podem também acontecer. Então, eu não falo que no começo eu fui, nossa, meus atendimentos foram maravilhosos. Não. Quando eu olho para trás, eu vejo um plano alimentar que eu fiz há um tempo atrás, há 8 anos atrás, com um cardápio que eu faço hoje, a diferença é absurda. Mas vejam, que eu não posso comparar 8 anos atrás, porque eu evoluí nesse tempo, e é isso que vocês têm que entender também. Que no começo pode ser que vocês quebrem a cabeça, façam alguma coisa errada, o paciente não volta, enfim. Mas vocês vão, enfim, cada vez mais se aprimorando, evoluindo na profissão. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com todos os nutricionistas já referência na área. Ana, ter aprendido buscando informações por conta dos atendimentos. Isso, acontece muito isso. Então, tem muito profissional, a gente acaba atendendo muita gente, né? E aí, a gente vai cada vez mais, às vezes vem queixas que a gente não sabe lidar. E aí, a gente precisa cada vez mais buscar informação para proporcionar
resultados positivos para esse paciente. Algo também que não tem muito relação a conteúdo técnico nem nada disso, pessoal. Antes das consultas, respira, né? Dá uma relaxada. Às vezes, quando eu vou fazer algo que eu fico muito ansiosa, eu gosto de escutar música. Então, eu coloco as músicas mais felizes, mais alegres que eu conheço. Enfim, eu gosto muito de escutar as músicas pop, enfim. E aí, para eu dar uma relaxada, antes de cada consulta, eu dou uma respirada também, porque você não sabe quem que você vai encontrar ali, aquela pessoa, ela depositou uma confiança no seu trabalho. Então é importante que você esteja bem para atender aquela pessoa. Então respira. Algo que eu aprendi quando eu estava fazendo um curso há um tempo atrás se alonga. Tem, né, nesse curso que eu fiz, que foi um da Conquer, acho, que foi sobre falar em público. E era um curso que eu não estava esperando muito, mas que eu gostei bastante. Porque foi até um moço do Porta dos Fundos que fez esse módulo. Então ele falava assim, respira, esfrega as mãos, dá uma... pula antes de... quando você for apresentar algo, ou quando você for fazer uma consulta, se você estiver muito nervosa e tal, porque isso vai fazer você dar uma relaxada e você vai chegar pro paciente já mais calmo. Eu sempre, por exemplo, acredito muito em Deus, então eu sempre peço oração, eu peço força mesmo para Deus, para que eu seja um agente de mudança ali, porque como eu falei, a pessoa procurou você, ela tá depositando confiança em você. Então, que aquela consulta seja boa, tanto para mim quanto para o meu paciente. Então, eu sempre oro, eu acho que é algo que também, independente da crença de vocês, peçam isso também. Relaxem, respira, alonga, se mexe, enfim, porque isso vai te dar também mais calma antes das consultas, especialmente nos primeiros atendimentos, que eu sei, que o coração fica batendo daquele jeito quando os nossos primeiros pacientes. E algo, né? A gente já até falou sobre isso. Mas, pessoal, não dá pra gente ser profissional da saúde e não estudar, né? Então, você fez nutrição, você está fazendo nutrição e você pensa que, me formei agora e aí vou passar, sei lá, 2 anos sem estudar nada, né? Tô cansada, não aguento mais provas e tudo mais. Eu digo pra vocês que esse é um pensamento errado, gente. O profissional da saúde, ele não para de estudar nunca. Porque a gente sempre tem queixas diferentes, a gente sempre tem atualizações. A nutrição já teve várias coisas que mudaram do tempo que eu me formei e continuam mudando. Então, antigamente se falava muito do mal do ovo, né? Sobre colesterol. Aí depois, agora, fala muito mal do leite inflamatório e muito mal do glúten, e aparece legislação nova, e aparece suplemento novo, e algo que era bom agora não é mais, enfim. Então, se você quer estudar, você está estudando nutrição, saiba que você sempre vai precisar estar atualizada. Porque se você não está atualizada, o seu paciente muitas vezes está. E é muito ruim quando o paciente sabe mais do que você, que é o profissional. Então, você precisa estudar. Eu queria muito dizer para vocês, nossa, o conhecimento na faculdade é o suficiente. Não é, pessoal. Até por eu ser uma professora de graduação, tem muita coisa que eu queria passar para os meus alunos. Só que não tem tempo para isso, não há tempo disponível. A gente precisa seguir as leis do MEC, enfim, você tem um cronograma, o cronograma é muito apertado. Então, assim, não dá para você ensinar tudo para os alunos. E quando a gente olha também o currículo das faculdades, a gente vê que é um currículo que precisa mudar, que precisa ser atualizado, que tem muita coisa que não se fala. Por exemplo, a própria nutrição estética tem sido muito procurada, e as faculdades, quando eu pergunto para vocês, quando eu pergunto para alunos de pós-graduação, não viu nada na graduação. Então, a gente precisa estudar. Eu, por exemplo, fui fazer nutrição esportiva justamente para ter
mais segurança quando eu atendia paciente de assessoria esportiva, que aí vinha gente do CrossFit, vinha gente jogador de futebol, vinha piloto de kart, vinha... E eu não aprendi absolutamente nada disso. Então eu tive que correr atrás de uma pós. Na parte de nutrição estética que eu acabei falando, tive que correr atrás mesmo por conta própria, até porque não tem muitos cursos de nutrição estética. E eu tive que, ralar para conseguir entender sobre como que eu conseguiria aplicar toda a parte teórica nos meus atendimentos, tá? Então, é muito importante que vocês não parem de estudar, de procurar conhecimento, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem segurança no que a gente vai fazer, tem segurança que, isso aqui eu vou colocar para o paciente, ele realmente vai ter resultados. Beleza, gente? Dúvidas? Mandem aí o que vocês estão achando da live. Fernando, qual quantidade, quantas vezes no dia podemos tomar chá de hibisco? Isso depende, Fernando, depende do paciente, depende da condição que ele tem, tá? Tainá, não vi nada de nutrição estética. Gente, infelizmente, eu acho meio absurdo, né? Quando a gente vê em 2022 as faculdades não abordarem nutrição estética. Porque cada vez mais os pacientes têm procurado profissionais e a gente vê que os profissionais não estão preparados para atender essas queixas. Então, se eu não fosse correr atrás daquilo na época, eu também não saberia atender pacientes com queixas estéticas hoje. Então, é muito importante a gente estude mesmo e vocês tenham isso em mente, que infelizmente, por conta do tempo, por conta do currículo, na faculdade a gente não aprende tudo, tá? E, bom, deixa eu ver se eu tenho alguma outra dúvida que eu não respondi aqui. Bom, acho que não, né? Acho que eu acabei respondendo todos. E, bom, gente, para aproveitar essa live também. E falando nisso, né, sobre estudos, saibam que, né, para quem ainda não sabe, a gente tá com as inscrições abertas do Nutrição Estética de Excelência, que é o meu curso, que eu, né, não sei quem me acompanha há mais tempo, mas lembrem que eu demorei pra caramba para fazer esse curso, para lançar esse curso, enfim, porque eu queria realmente que fosse um curso que sanasse todas as dúvidas, sanasse todas as necessidades. Eu fiz formulário com os nutricionistas, estudantes, para entender o que vocês queriam saber sobre a nutrição estética. E eu fiz um curso, uma metodologia que é validada mesmo por mim, com todo o passo a passo da consulta. Então, a gente hoje em dia temos muitas queixas estéticas, né? A gente tem o pré-operatório de pacientes, a gente tem o pós-operatório de pacientes que vão fazer lipoaspiração, silicone, vai diminuir mamas, harmonização, enfim, a gente tem cuidados nutricionais para procedimentos estéticos, peeling, etc e tal. As queixas estéticas como melasma, celulite, flacidez, envelhecimento de pele, as dermatites, acne, psoríase, rosácea, enfim. Então, a gente tem muitas queixas estéticas e o meu curso a gente vai ter todas as condutas nutricionais voltadas para esses pacientes. O que prescrever em termos de alimentos, o que prescrever em termos de suplemento, quais são as recomendações nutricionais de macro, micros, enfim, quais são as substâncias bioativas que vão ajudar ou substâncias que vão piorar o quadro desse paciente. Os módulos iniciais foram módulos que eu fiz justamente para que vocês entendam o que é a nutrição estética, como vocês podem trabalhar com a nutrição estética, que parcerias fazer, como fazer essas parcerias. Vocês vão ver que tem no curso roteiros mesmo, para que você envie para o seu potencial parceiro, entrando em contato com ele, como que vocês vão achar esses parceiros. Enfim, é um curso bem completo para que o nutricionista acabe dominando. O nutricionista e o estudante de nutrição, ele domine a nutrição estética do zero mesmo e saiba como lidar com o paciente do início ao fim do tratamento, proporcionando os resultados satisfatórios para ele. É um curso, por exemplo, que a gente vai ter os modelos de cardápio, vocês vão entender como que eu fiz aqueles modelos de cardápio. O modelo de cardápio vocês vão poder baixar, adaptar conforme o paciente de vocês. Lâmina para classificar o fototipo de pele. Então, por exemplo, tem pessoas que têm fototipo de pele 1 e 2, peles mais claras. Então, a gente precisa cuidar mais
dá proteção da pele contra câncer e manchas de pele, também contra radicais livres. A gente tem uma lâmina sobre isso que é de bônus, a gente tem lâmina para que vocês consigam classificar a flacidez, classificar a celulite desse paciente, enfim. Tem muita coisa no curso, que é muito para que vocês realmente dominem a nutrição estética do zero. É um curso que, assim, eu fiz com muito carinho mesmo, porque cada vez mais eu vejo que as pessoas estão procurando pacientes com queixas estéticas e o nutricionista nem sabe que existe a nutrição estética. Então, eu quero realmente ajudar vocês a terem segurança na prescrição, segurança para atender o paciente, para proporcionar os resultados positivos, porque eu acho que isso que é importante, a gente levar a semente da nutrição para as pessoas, que elas fiquem bem com elas mesmas, satisfeitas com o trabalho delas, com o nosso trabalho e com os resultados delas, né, na verdade. Então, é um curso também que tem um grupo no Telegram para tirar dúvidas, o curso é totalmente online, 100% online, né? E tem as aulas ao vivo, essas aulas ao vivo a gente vai marcar os dias, mas quem não puder participar, vai deixar gravadinha também. E o grupo no Telegram, que é justamente porque é uma comunidade, então vocês vão se ajudando, eu também vou tirando dúvidas, a gente vai debatendo casos clínicos. Quem já tá inscrito, já ganhou mentoria em grupo comigo. A gente tem também uma biblioteca de artigos científicos, todas as aulas eu deixo para vocês materiais para indicar. Então, os artigos que eu indico, eu deixo o PDF para vocês baixarem, os modelos de cardápios para todas as queixas lá estéticas. Então, assim, tem muita coisa e tá num preço que é super especial por ser a primeira turma do Nutrição Estética de Excelência, que é 12 vezes de R$ 59,58, que dá R$ 597. E assim, pessoal, quando a gente fez a pesquisa do preço, cursos que entregam muito menos do que a gente está entregando estão cobrando pelo menos R$ 1.997. E assim, é um preço que a gente não vai mais proporcionar, porque tem muito conteúdo, tanto de entrega de aulas, de horas trabalhadas, de horas dadas para vocês, quantas aulas ao vivo, quanto que vocês vão poder baixar, todos os materiais, a anamnese, por exemplo, da jornada de nutriestética. A gente vai proporcionar lá de um jeito que vocês vão conseguir baixar e editar da forma de vocês. Enfim, tem muita coisa. E olha, aí vocês podem até me perguntar: ah, Mari, mas e se eu não gostar do curso? Aí você tem garantia de 30 dias, então assim, você vai por 30 dias assistir as aulas. Passa uma moto aqui. Você vai assistir as aulas, se você falar: Mari, eu não gostei, você vai mandar um e-mail e aí, beleza, eu não vou perguntar nada, a gente devolve o dinheiro pra vocês. E ainda, a segunda garantia, que vocês nunca nem viram essa garantia, hein? A gente vai fazer o seguinte: você vai assistir todo o curso, vai consumir o curso, que vai dar uns 4 meses de curso, olha só. E você falar pra mim: olha, Mari, eu não consigo entender a nutrição estética, eu não consigo ter segurança nos atendimentos nutricionais, não consigo, não tive. Você vai me mandar esse e-mail falando isso, que você não conseguiu ter segurança, você ainda tem medo, você não conseguiu entender, enfim. E aí a gente vai agendar um dia, e esse dia a gente vai fazer uma reunião, e nessa reunião eu vou entender mais sobre você, sobre por que você não conseguiu entender e tudo mais. E aí a gente vai colocar um plano de ação. Então assim, eu vou montar junto com você um plano de ação, para que você tenha segurança nos seus atendimentos, para que você consiga atender seus pacientes ali com assertividade. Você vai cumprir esse plano de ação, e se você falar para mim: ó, Mari, eu não consigo mesmo, fiz o seu plano de ação, a gente conversou, enfim, mas eu não consigo, você vai mandar isso para mim, a gente vai conversar de novo, só para eu entender mais. E se mesmo assim você falar que não, a gente vai te devolver o dinheiro do curso, mais R$500 no meu bolso. Ou seja, gente, o risco aqui é praticamente todo meu. E por que a gente fez uma garantia assim, pessoal? Porque eu realmente quero entregar o melhor para vocês. Eu sei que às vezes vocês falam: ai, nossa, mas tem muito curso de nutrição, muito nutricionista que agora só dá curso,
Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tava planejando esse curso há muito tempo. E que já leciono para pós-graduações e tudo mais. Eu realmente quero fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença na vida dos meus alunos. Por isso que a gente está entregando tanto e o risco sendo praticamente meu. Se você falar para mim que você, nossa, não conseguiu entender, não conseguiu ter segurança e assertividade nas suas condutas, certo? Então, eu espero que, se você quer realmente dominar a nutrição estética do zero, se você já quer sair da faculdade sabendo atender os pacientes com queixas estéticas, você esteja na primeira turma da nutrição estética de excelência. Até porque você saindo da faculdade, já sabendo fazer os atendimentos, já sabendo fazer parcerias, captar pacientes e etc., você já sai na frente de um monte de profissional que já está formado e que não sabe ainda atender pacientes com queixas estéticas e pior, não sabe nem o que é nutrição estética, como que usa a alimentação para melhorar as queixas estéticas. Certo, gente? Dúvidas finais sobre o curso ou sobre a live de hoje? Deixa eu beber a minha água de novo. Acho que estamos sem dúvidas, certo? Jéssica vai atender esse nicho. Muito bem, Jéssica. Atende mesmo aí os pacientes com queixas estéticas. E participem aí do curso, pessoal. Lembrando também, pessoal, já que não estamos com dúvidas, que as inscrições para Nutrição Estética de Excelência acabam na terça-feira, às 23h59. Então, depois disso, sabe Deus quando a gente terá uma outra turma. E saibam também que a gente não vai ter mais esses valores, a gente não vai ter mais essas garantias. Então, aproveita, porque se vocês forem parcelar no cartão, dá menos que a pizza que a gente pede aí no final de semana. E eu tenho certeza que a pizza você não vai lembrar, mas o curso você vai lembrar, hein? Tainá, que bom isso. Que bom, gente, que eu tenho aí colegas, futuras colegas na nossa nutrição estética. Bom, gente, agradeço demais a participação de vocês. E a gente se vê na nossa próxima live também. E espero ver vocês na Nutrição Estética de Excelência também, porque as aulas já ficam disponíveis amanhã. Então, o primeiro módulo cada módulo é disponibilizado por semana, então já temos um módulo aí hoje de madrugada. Então, a próxima live será o que, pessoal? O que a faculdade não te ensina sobre conduta nutricional na acne? A gente vai falar sobre pacientes acneicos na próxima quinta-feira, às 20 horas. Espero vocês e boa noite, gente. E ótima semana para todos.